Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Desplugada. Essa é a segunda atividade da primeira parte relacionada a dados e representação de informação, que é a matéria-prima do curso de Computação Desplugada. Essa primeira parte ela é composta de 5 atividades, essa é a segunda atividade dessa primeira parte. Bem, ela diz respeito sobre ela tem o nome de colorindo com números e ela diz respeito sobre a representação de imagens. Nós já vimos como as mensagens podem ser trocadas entre computadores. Então, mandar uma mensagem para pensando que dois celulares são dois computadores, tá, pessoal? Então, um celular mandando uma mensagem para outro e vice-versa, a gente aprendeu como isso pode ser feito através da codificação dos caracteres, né? E agora a gente vai entender como é que as imagens são representadas no computador. Portanto, como elas são trocadas entre um computador e outro, tá? Então, os computadores, eles armazenam desenhos, fotografias, outras imagens usando apenas números. Ou seja, a regra, o que a gente aprendeu para texto na primeira atividade, vale aqui também na segunda atividade para imagens, tá? Então, como os computadores podem fazer isso? Ou seja, o computador só entende dois símbolos, zeros e uns. Então, ele só consegue manipular cadeias, grupos de dois símbolos, zeros e uns. Como é que com esses dois símbolos eu consigo fazer o que nós estamos fazendo agora, assistindo um vídeo na internet, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Então é isso que a gente vai aprender um pouquinho nessa atividade. Bem, o exemplo lúdico que é ilustrado no curso de computação desplugada é como as máquinas de fax funcionam, né? Não sei se vocês já viram alguma máquina de fax, mas a gente poderia trocar o fax para ser mais moderno, pensando no Instagram ou no Telegram. Então você poderia abrir um contato, clicar lá no ícone da imagenzinha da câmera e mandar uma foto para o seu destinatário. Isso seria um exemplo de um envio de uma imagem que era o que os faxes faziam, só que usavam seus faxes para documentos, né? Então o fax nada mais é do que um scanner que lê um documento, né? Aí via linha telefônica transmite esse documento escaneado, né, para um destinatário, que tem que ter um fax também. A exemplo dos modems que eu comentei na aula sobre atividade 1, né? Então, o fax não deixa de ser um modem. Então, ele vai modular um sinal, né, para um destinatário, e o destinatário vai demodular esse sinal e, portanto, converter um documento que foi escaneado aqui na origem de um remetente. E esse documento escaneado vai ser trafegado pela linha telefônica, no caso dos fax, e lá na outra ponta o fax vai demodular esse sinal que foi convertido, né, do escaneamento, e imprimir. E aí ele funciona tanto como um scanner, quando eu sou remetente, como impressora lá no destinatário. Então, quem já viu funcionar um fax, é assim que funcionaria. No Telegram, no Instagram, ou no Instagram já. Serve também o Instagram, né? Você pode trocar mensagem. É a mesma coisa. WhatsApp, você manda um conjunto de bits para um destinatário, o destinatário lê esse conjunto de bits e exibe esse conjunto de bits para você. Só que ele não só exibe, ele armazena também essa imagem no seu computador destinatário, no seu celular destinatário, pensando no celular como computador, e que é de fato, o celular é de fato um computador. Bem, em quais situações os computadores precisam armazenar imagens? Então eu dei esses exemplos, agora da troca de mensagens pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, sei lá. Você pode querer armazenar imagens para recordar um evento, um cenário agradável, para provas, para decorar um número. Olha, eu gostei dessa hamburgueria aqui, eu acho que parece ser boa. Aí tira a foto lá do telefone. Enfim, para isso você precisaria armazenar imagens, né? Para resolver esse tipo de problema. E como é que esses computadores armazenam, né, essas fotos? Já que eles só podem usar dois símbolos, zeros e uns. É isso que a gente vai ver aqui nesse curso, tá? Bem, imaginem que eu queira trafegar essa letra A aqui. Escrevi a letra A num papel aqui, imagina esse papel aqui, tá? Então, eu imprimi ou escrevi essa letra A e eu quero mandar ela
para um destinatário, tá? Como é que funcionaria isso num computador? Então, as telas dos computadores elas são divididas em uma grade de pequenos pontos chamados de pixels. Então, o scanner, voltando ao exemplo lá do fax, o scanner do fax ele vai ler o documento que você vai colocar no fax, ou pensando na câmera do seu celular no WhatsApp. Então, eu tiro uma foto, o que ela faz é ler aquela imagem como uma grade, como você está vendo aqui, uma grade, um conjunto de pontos, certo? Cada um desses pontos é chamado de pixels. Essa grade ela vai ser tão maior quanto, portanto, com melhor qualidade, dependendo da configuração que você fizer, ou do fax lá, ou da sua câmera, né? Então, fotos maiores, né, de melhor qualidade, elas definem uma matriz muito maior. E, portanto, a qualidade da imagem vai ser muito maior. Ele vai conseguir capturar muito mais elementos da imagem do que se você fizer uma matriz menor, né? Então, cada pontinho desse é chamado de pixel. Em uma foto preto e branco, cada pixel ou é preto ou é branco, que é o caso aqui dessa imagem aqui, que é a letra A, né? Então, essa matriz que contém a letra A, ela tem pixels que ou são brancos ou são pretos. E os pixels pretos contornam, né, o elemento que você quer representar. Nesse caso aqui é a letra A. Quando o computador armazena uma imagem, basta armazenar quais pontos são pretos. Então aqui eu sei que esses 3 pontos são pretos. E quais são brancos. Então eu sei que esses 2 pontos aqui são brancos, esses 4 pontos são brancos. Agora como é que ele faz isso? Aqui vem como essa representação é feita, tá? Então, bem, vocês devem ter entendido que o primeiro ponto é criar matriz. E uma vez que eu tenho a matriz, definir nessa matriz quais são os pontos que vão representar a imagem. Agora que eu sei quais são os pontos que vão representar a imagem, eu vou codificar para eu poder gravar essa informação no meu computador. Lembrando que o computador só entende zeros e uns. Até agora ainda não tenho zeros e uns. Eu vou converter isso aqui em zeros e uns ainda. Tá? Mas vamos lá. Tenho a matriz, já sei quais são os pontos que são brancos, quais são os pontos que são pretos. Cada linha dessa matriz vai ser representada aqui por um código, ó, vocês estão vendo. Na verdade, é um conjunto de códigos. O que esse conjunto de código diz? Quantos pontos brancos, quantos pretos, quantos brancos e assim por diante. Então, na primeira linha eu tenho um ponto branco, 3 pretos e um branco. Na segunda linha eu tenho 4 pontos brancos e um preto. Na terceira linha eu tenho um ponto branco e 4 pretos. Na quarta linha, quantos pontos brancos eu tenho? 0. Mas por que eu não coloco logo quantos pontos pretos? Porque o protocolo, vamos colocar dessa forma, ou o acordo, o formato como essa imagem é trocada, diz que o início de cada linha indica quantos pontos brancos essa linha tem. Então, olha a observação que eu coloquei aqui. O primeiro número sempre se refere ao número de pixels brancos. Por essa razão, a quarta linha aqui, eu tenho o código 0 que eu tenho que enviar nessa linha, referente a essa linha, ou seja, nenhuma branco, uma preta. 3 brancos, uma preta. Eu sempre começo com o número de pontos brancos. Por isso que essas duas linhas, tanto a quarta quanto a quinta, tem 0 aqui no início, tá, pessoal? Então não é da minha cabeça, diz que é um branco. Não, ele já sabe que a primeira informação que vem na linha é o número de brancos, a segunda informação é o número de pretos, a terceira branco, a quarta preto e assim sucessivamente. Tá certo? Esse é o protocolo de troca de informações. De posse dessas linhas codificadas, aí agora entra o que nós aprendemos de conversão decimal para binário. Por isso que eu falei que era tão importante aprender a fazer isso. Aqui é um valor decimal. Então, vou converter 1 em binário, 3 em binário, 1 de novo em binário, 4 em binário, 1 em binário e assim por diante. Vou mandar isso tudo como uma sequência de bits, de zeros e uns. E aí, dependendo do número de bits que a minha máquina utiliza, eu posso, nesse caso, só precisaria representar duas cores, né? Brancos e pretos. Então, eu posso mandar só um bit para representar cada uma. Eu só precisaria de um bit para representar essas duas cores. Se eu tivesse mais cores, eu poderia precisar de 2 bits, 3 bits, assim por diante, dependendo do número de cores que eu queira representar. Tá certo, gente? E assim, essa matriz é enviada para o destinatário, tá certo? Bem, para cada cor,
se eu quiser mandar uma imagem colorida, eu vou ter que definir um código, foi o que eu falei ainda há pouco. Naquela matriz eu só tinha duas cores, branco e preto. Se eu quisesse trafegar uma imagem que tem mais de duas cores, que é o caso aqui, então aqui eu estou trabalhando com 4 cores. Então, o meu protocolo, o meu código de troca de mensagens, quem envia e quem recebe lá na ponta, tem que saber quais são os códigos utilizados para cada cor. E aí, agora a minha matriz, ela já não vai só com o número de brancos e o número de pretos, ela vai com quantos pixels vão ter uma determinada cor, ou seja, é um par, é uma tupla, né? Número de pixels e a cor que eu quero trafegar. E já não tem mais aquela regra de a primeira linha sempre é branca, porque agora é um colorido. Então eu tenho que dizer, ó, primeiro conjunto de pixels que eu quero mandar aqui, tudo é verde, ó. Então a primeira linha vai ter uma única tupla, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, são 16 por 16 aqui, tá? Então, a primeira linha vai ter 16 pixels da cor verde, da cor 1. Então, 16,1. É só o que vai na primeira linha. Uma tupla como essa. Na segunda linha, eu já vou ter que mandar 3 tuplas. Por que 3 tuplas? Isso aqui vai formar uma tupla. Esse outro pedaço aqui vai formar uma segunda tupla. E esse aqui vai formar uma terceira tupla. Terceira linha, mesma coisa. Quarta linha, mesma coisa. Quinta linha, mesma coisa. A sexta linha aqui, eu já vou ter que mandar 1, 2, 3, 4, 5 tuplas. Porque uma tupla vai representar esses 3 pixels, outra tupla vai representar esses outros 3 pixels, uma outra tupla vai representar esses 4 pixels, depois uma outra tupla vai representar esses 3 pixels, e uma última tupla vai representar esses outros 3 pixels aqui, tá? Ou seja, quando eu falo de cores, a quantidade de informação que eu tenho que mandar é muito maior se eu penso só em preto e branco, certo? Então, como é que ficaria essa imagem? Eu tenho que ter a tabela, isso aí aqui é claro, tem que ser conhecida pelo remetente, pelo destinatário, tá? Então aqui, ó, eu teria 16, desculpa, 7 de verde, 2 de amarelo, 7 de verde, 6 de verde, 4 de amarelo, 6 de verde, que essa aqui é a terceira linha. 6 de verde, 4 de amarelo, 6 de verde. E assim por diante. Deixa eu pegar essa aqui que é azul e branco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é essa sétima linha aqui, ó. Essa sétima linha, olha quantas tuplas a gente está mandando aqui, ó. Porque eu tenho que representar os verdes, os amarelos, depois os azuis, o branco, o azul, o amarelo e o verde. O verde, amarelo, o azul, o branco, o azul de novo, o amarelo e o verde. E é assim que funciona a troca de imagens coloridas, tá certo, gente? Do que trata tudo isso? Bem, uma máquina de fax, como eu falei, ela é feita uma varredura numa página, né, um escaneamento, codifica isso numa matriz, normalmente a matriz é de 1000 por 2000 pixels, ou seja, a gente está falando de 2 milhões de pixels, gente. É uma matriz de 2 milhões de pixels. 1000 colunas por 1000 linhas, né? Por 2000 linhas. E isso é transmitido através de um modem para uma outra máquina de fax, que também tem um modem lá na ponta que vai demodular e imprimir, né? Então lá na outra ponta ela vai imprimir. Então, a fim de economizar espaço de armazenamento das imagens, há diversas técnicas de compressão. Nós aprendemos, sem eu falar de compressão, nós aprendemos a utilizar uma técnica de compressão chamada de Run Length Coding. Por que a gente fez uma compressão? A gente não mandou a matriz completa. A gente já mandou a matriz, como é que se diz? Compactada já. As informações que a gente manda é quantos pixels brancos, vírgula, quantos pixels pretos, vírgula, quantos, nessa sequência, né? Então, eu já estou comprimindo a quantidade de pixels que eu preciso mandar. Eu não vou mandar os 2 milhões de pixels. Eu mando menos pixels e há um estudo que diz que sem a compressão, os fax demorariam 7 vezes mais tempo para a transmissão. Ou seja, a gente está mandando uma quantidade de pixels pelo menos 7 vezes menor do que nós mandaríamos se a gente não fizesse essa técnica de Run Length Coding. O que nós fizemos tanto aqui na imagem preto e branco, isso aqui, ó, dizer quantos pixels brancos, quantos pretos, quantos brancos, quanto aqui no colorido,
é a técnica de compressão de imagem chamada Run Length Code, né? Ou seja, eu digo quantos verdes vão ter, depois quantos amarelos, quantos verdes, quantos aqui nessa linha aqui, quantos verdes, quantos amarelos, quantos azul, quanto branco, quantos azul, quantos amarelos, quantos verdes. Isso é a técnica Run Length Code. Tá certo, gente? É isso, gente. Por hoje é só.